Vamos lá. Fiquei tenso aqui com o seu Vitor Pereira. Vitor Pereira. Se você fosse dirigente do Flamengo, você aprovaria ou faria a troca que esses dirigentes fizeram? Você falou sobre avaliação, sobre análise do elenco, do que o Flamengo pode vir a conquistar e o que o elenco pode vir a entregar. Você falou que o Vitor Pereira evoluiu o Corinthians. Na minha opinião, o Dorival, ele também perdeu um pouco o rendimento. Então, a disparidade que existia diminuiu. Sim. Por isso que o Corinthians quase foi campeão da Copa do Brasil. Sim. Né? Você faria essa troca que a diretoria do Flamengo fez? E eu queria que, além disso, você falasse um pouquinho da polêmica. Porque o Vitor Pereira, ele sai do Corinthians, vai pro Flamengo, né? E teve toda essa situação. Se quiser opinar um pouco sobre isso. Você achou alguma coisa demais, né? Sim. Se você achou, acho que seria pertinente. Chegar o pertinente. microfone um pouco mais Você perto. falar um pouquinho, até porque naquele momento você ainda estava lá na imprensa paulista e teve muito chororô em relação a isso. Então eu queria que você falasse se você faria essa troca, como o Flamengo fez, e o que você achou da chegada do Vitor Pereira e toda essa repercussão, principalmente da imprensa paulista, em relação ao técnico do Flamengo. Então vamos lá, vamos por partes. Eu me surpreendi com o convite ao Vitor Pereira. Eu não imaginava que o Flamengo fosse buscar o Vitor Pereira. Não era um treinador que passava assim, o Flamengo vai... Primeiro a gente achava que ia manter o Dorival, né? Porque as conversas aconteceram. No meio do caminho não deu certo, houve uma mudança de rumo, mas a escolha do Vitor Pereira, eu confesso que me chamou a atenção. Eu não esperava. Mas acho uma boa escolha. Repito aqui, acho que é um bom nome. Em relação à saída dele do Corinthians, a maior prova de que ele foi bem no Corinthians é exatamente a repercussão da saída dele. Porque ninguém no Corinthians queria a saída dele. A torcida do Corinthians, a diretoria do Corinthians. Dizem que ele tem um relacionamento mais distante com alguns jogadores do elenco corintiano. Ok, pode acontecer. Mas ninguém se incomoda ou liga para aquilo que não mexe com ele, que faz diferença na vida dele. E o mundo corintiano ficou muito incomodado com a saída dele. Então isso é uma prova de que ele foi muito bem no Corinthians, né? Com certeza. E foi, eu acho que foi. Pelo problema que ele teve lá. Conseguiu puxar mais do que aquele time Olha, era pra dar, né? ele quase foi campeão da Copa do Brasil. Levou o Corinthians à final da Copa do Brasil. Pênaltis. Nos pênaltis, né? E outra, o Corinthians ficou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. É pouco pro Corinthians? É. Eliminou o Boca. Mas se você for ver, foi a melhor campanha do Corinthians desde 2017. Ficou na frente do campeão Flamengo. Brasileiro. Ficou na frente do Flamengo. Eliminou o Boca dentro da Bomboneira, com uma série de desfalques. Ele foi bem no Corinthians. Por isso que os corintianos ficaram incomodados com a saída dele. A grande maioria queria a permanência dele. E aí entra a grande rivalidade Rio-São Paulo. Sim. Eterna rivalidade Rio-São Paulo. Incomodou muito o fato do Vitor Pereira sair do Corinthians e vir para o Flamengo. Vir para um time do Rio de Janeiro. Né? E a sogra apareceu como grande protagonista nessa história, que realmente pegou mal. Né? É verdade. Porque vamos nos colocar no lado dos corintianos. Né? O cara vai embora porque tem que cuidar da sogra, Aquela família, foto do Brás com a peruca da sogra é muito boa, né? E aí essa foi a situação alegada por ele, para ele ir embora. Tenho que cuidar lá da minha sogra, dar um suporte para minha esposa, para minha família. Ok. Mas aí ele aparece no Flamengo. Ou seja, você agrega tudo isso. Uma situação familiar, com uma rivalidade, Rio-São Paulo. O Flamengo, recentemente, levou a melhor sobre o Corinthians em 2 competições importantes. Porra, então o cara saiu daqui e foi pra lá, porra. Por quê? Porque aí ele chega na coletiva e fala, não, porque aqui eu vou ter condições de disputar títulos. Ou seja, gigante. alfinetou o Corinthians. Agora, eu não Toma lá quis... da cá, né? eu não quis emitir opinião sobre o assunto Vitor Pereira antes de ouvir o Vitor Pereira. Sim. Porque eu acho que houve um assodamento, uma pressa, um exagero Concordo. em execrar o Vitor Pereira sem ouvir o Vitor Pereira. E isso veio de todas as partes, menos do Vitor Pereira. E após ouvir? Então, após ouvir o Vitor Pereira, eu acho que ele errou ao colocar a sogra na história.
né? Ele poderia ter dito para o Corinthians, porque ficou muito claro. Ele não quis continuar no Corinthians porque achou que o Corinthians não seria uma equipe competitiva a ponto de disputar títulos. E ele também não gostou de morar em São Paulo, não curtiu viver na cidade de São Paulo. Ele preferia morar num outro lugar, numa cidade de praia, Rio de Janeiro. Ele mesmo falou Istambul, Atenas. É o português carioca. É o português carioca. Leva essa vantagem, né? Pois é, ele não gostou. Então, assim, o assunto da sogra é um ponto importante nessa história. Mas ouvindo o Vitor Pereira, eu entendi o Vitor Pereira, né? Eu acho que ele deveria ter sido direto com o Corinthians, ter falado, olha, eu não quero ficar porque acho que não vai ser e tal. Mas a partir do momento que ele usou a sogra, e é um assunto verdadeiro, porque realmente a sogra tem um problema, ele saiu do Corinthians. O contrato terminou. Aí no meio desse caminho, ele está indo para Portugal, ele está de férias, aparece o Flamengo. Aí o Flamengo vai disputar o Mundial de Clubes. Aí ele olha o elenco do Flamengo e fala assim, porra, o Flamengo tem chance de ser campeão do mundo, né? Porque tem, né? Tem chance? Tem, pô. Olha aí. A chance é real do bimundial. É real. Então, não é Real Madrid. É real. A narração não vai ser da Libertadores 2023. A narração vai ser... Zica, não. Ela vai narração do Mundial. Do Mundial. Porque assim, coloque-se no lugar do Vitor Pereira. Vitor Pereira olha assim, pô, nós vamos disputar no que vem 7 títulos, né? 7 títulos. Pô, o Flamengo com esse elenco aqui que tá vindo, e vão chegar outros caras, e tal, o Gerson chegou, e já tem Gabigol, já tem Pedro, já tem Arrascaeta, já tem Everton Ribeiro, já tem Davi Luiz, né? Já tem 2 times fortes. Dá pra gente ganhar. Condições de trabalho. É um salário muito bom. Ele conversou com a família, e a esposa dele, como ele falou, olha, ok, a gente dá um jeito, a gente vai junto com você pro Brasil, a gente resolve aqui internamente, acho que você deve aceitar. Ele aceitou. O Marcos Braz falou isso, né, Deco, Gabriel? Eu acho que a gente deveria ter ouvido o Vitor Pereira. Não, vai lá, então conversa com a tua esposa, vê essa situação. Ele volta para Portugal. Isso. Deveria ter ouvido o Vitor Pereira antes de execrá-lo, eu acho. Então, João... Eu entendo a raiva, entendo a frustração, ele realmente foi bem lá, as pessoas do Corinthians queriam que ele continuasse, mas eu acho que ele deveria ter sido ouvido antes de ser julgado, né? E agora, depois de ouvi-lo, eu julgo da seguinte maneira. Eu entendo o Vitor Pereira, né? Só acho que ele errou ao colocar a sogra na história. Ele deveria ter sido direto. Como o Flamengo poderia também ter avisado o Dorival antes. Olha, não vamos continuar contigo. Concordo. Foi mal conduzido a saída do Dorival também. Também acho que foi mal conduzido. Concordo, Gabriel. O erro não foi o Dorival não continuar. Ótimo. Cara, mas o contrato acabava. Concordo plenamente. Mas eu sinto uma sinceridade no Vitor Pereira. Ele disse que quando ele saiu do Corinthians que ele não tinha proposta nenhuma do Flamengo. Eu acredito que ele não tinha proposta. Tá? Até porque saíram informações, vocês mesmos trouxeram informações, que até o Jorge Jesus foi consultado. Se poderia voltar para o Aliás, futebol falando em Jorge Jesus... Ih, rapaz. Falando em Jorge Jesus... O que o Jorge Jesus fez com o Flamengo foi muito pior do que o Vitor Pereira fez com o Corinthians. Pô. Tinha contrato. O que o Jorge Jesus... tinha a situação daquela doença que ele renovou. Não pode ficar falando muito porque dá estresse. Mas assim... Você acha? A situação da doença já estava antes de renovar. Verdade. Já estava estabelecida. Concordo. Demorou um tempo. Renovou com uma multa baixa. Verdade. A pedido dele. Estranho, né? Um mês depois... Uma posição, né, até dele. Né? Uma multa imposição, baixa, perdão. Tal, vamos renovar o contrato, tal, aquela coisa toda. Ok, vamos renovar. Né? Naquela época, um prestígio enorme no Flamengo, por tudo que ele conseguiu. E aí, um mês depois, chega o Benfica, paga a multa, baixa e leva... Não tinha pensado uma nisso. postura bem diferente que o Abel Ferreira teve com o Palmeiras. O Abel teve possibilidades, teve convites para sair do Palmeiras e preferiu ficar no Palmeiras. Sabe que está começando uma carreira, que o Palmeiras é um time que pode e já está o levando a um outro nível de treinador. Ele quer dar sequência ao trabalho ali. Então, por exemplo, eu acho que o que o Jorge Jesus fez com o Flamengo foi pior do que o Vitor Pereira fez com o Corinthians. Beleza. Mas não houve uma repercussão tão grande na época em relação a esse assunto. Pelo menos é a minha opinião. Pois não. Uma pergunta meio... Você é um cara direto, vou te perguntar. O Abel Ferreira,
ele é, na minha opinião, acho que bem claro, nesse momento é o treinador que atua no futebol brasileiro mais vencedor. É fato. Quem é melhor treinador? Eu não digo mais vitorioso. Pra você, Abel Ferreira ou Vitor Pereira? Treinador. Quem você acha que tem mais recursos? Quem você acha que é melhor treinador? Estilos diferentes, né, João? Abel Ferreira. Você acha o Abel melhor que o Vitor? Eu acho. Pelo seguinte, o Abel, ele é um novato. Sim. O Abel, até chegar ao Palmeiras, ele tinha dirigido o Braga e o PAOK. Por isso eu te perguntei. Então ele está se tornando um treinador de ponta, e já é um treinador de ponta aqui na América do Sul, no Palmeiras. E se você pegar o elenco do Palmeiras, que é um elenco bem homogêneo, bem equilibrado, você percebe que o trabalho dele tem uma influência enorme na sequência de títulos do É Palmeiras. nítido o trabalho dele. É nítido. Eu acho que o percentual do trabalho dele em relação ao momento do Palmeiras é incrível. Então, por esse aspecto, por ele ser um novato, está começando a carreira, chegou num país diferente, pegou um elenco forte. Entendi. Porém, não é um elenco que tem as qualidades individuais que o Flamengo tem em quantidade. Então. O Palmeiras tem um bom elenco, com grandes jogadores, mas é um elenco homogêneo. Grupo, E né? o Deco pode até falar sobre isso. E ele consegue levar esse Palmeiras a um nível competitivo muito elevado e muitas vezes jogando de maneiras diferentes. Porque no início do Abel no Palmeiras, as críticas eram: ele é muito retranqueiro, ele é muito defensivo. Verdade. Com o passar do tempo, nós vimos um Palmeiras que muitas vezes ele não foi defensivo. Ele foi ofensivo e até muito contundente na forma de jogar, de marcar, de pressionar, né? A própria atuação tática do Palmeiras na final da Libertadores contra o Flamengo, a imposição física, a parte tática do Controle, Palmeiras, ela se equilíbrio, né? sobressaiu muito. Então, por isso que eu estou te falando, eu acho o Abel um treinador superior ao Vitor, que é um técnico já com muito mais experiência, né? Dirigiu o Porto, dirigiu o Munique 1860, Fenerbahçe. dirigiu o Olympiacos, dirigiu o Fenerbahçe, trabalhou no futebol chinês, trabalhou no Corinthians, agora está chegando no Flamengo. Então o Vitor é um treinador com muito mais rodagem do que o Abel, né? Mas vai ser um duelo bem interessante, até porque o Vitor Pereira não conseguiu vencer ainda o Abel Ferreira aqui no Brasil, né? Eu te fiz essa E ele vai ter a chance agora. E E tem uma chance interessante de ganhar. Não, então, eu ia perguntar pro João, independente... Você concordou comigo, Deco? Concordo. Eu Assim, falei não, besteira. não, concordo assim em relação ao que o Vitor Pereira fez, o que o Abel fez pelo Palmeiras. Uhum. Mas aí vem a minha pergunta para você. Aham. E se ele, o Vitor Pereira, ganhar tudo pelo Flamengo, você Era pode mudar a isso. sua opinião? Veja bem, aí já estou até vendo. O Abel é melhor Não, ou ele o está Vitor melhor? Pereira ganhou tudo no exatamente. Flamengo. Aí o que vão falar? Jorge Jesus e Vitor Pereira. Vão vamos falar comparar. o quê? O que vão falar? Ah, mas também com esse elenco aí todo mundo ganha, pô. Mais de 500 milhões de reais. 200 milhões e tal. Mas teve treinador. Bota que na não mão do ganhou. Renato Gaúcho ver se ele faz a mesma coisa. Só o Jorge Jesus e o Dorival conseguiram ganhar expressivamente. E como o Jorge Jesus, ninguém ganhou, né? Não, Dorival não. Porque ganhou o título, mas jogou de uma maneira marcante, né? O Rogério foi campeão, mas com altos e baixos. O Dorival foi campeão muito bem num determinado momento, mas caindo de produção no final. Então você vê que não é isso. Mas vamos falar isso. O Vitor Rogério Pereira, foi com campeão, esse elenco aí, até o Deco, o Júlio, o João Guilherme, o Paparazzo seriam campeões.